Depois de um desastroso incêndio causado por uma falha elétrica na fábrica de ração em Birlow, na Alemanha, a Haribo decidiu construir uma nova fábrica de ração exatamente no mesmo local. A Haribo produz estruturas de rações em harmonia com a saúde animal e o desempenho, individuais e específicos em função do cliente. Para a Haribo era crucial produzir todos os tipos de ração de acordo com as descobertas mais recentes em termos de nutrição animal para suínos, e garantir o máximo de flexibilidade e ter capacidade para produzir rações personalizadas, em conformidade com os requisitos dos fazendeiros. A Van Narsem foi selecionada para construir esta nova fábrica de ração, com uma capacidade de produção de 50 toneladas por hora. Agora, a nova fábrica de ração é composta por instalações ultramodernas, onde são aplicadas novas tecnologias que apoiam as descobertas mais recentes em termos de nutrição alimentar para suínos. Isso permite à Haribo produzir de maneira flexível e eficiente diferentes tipos de ração, como ração, pellets e farelos higienizados, com matérias-primas de estruturas diferentes. As matérias-primas são recebidas no poço de entrada e limpas com um dispositivo de limpeza com ímãs em um sistema de crivagem por ar. Daí, as matérias-primas podem ser transportadas para os silos de matérias-primas existentes ou diretamente para os silos de dosagem. O nível nos silos é medido por um detector de ultrassons. Dessa maneira, é possível saber sempre qual a quantidade exata de produto em cada silo. Nos silos de dosagem, as matérias-primas são pesadas e dosadas em uma das 3 balanças de macrodosagem. O elevado número de balanças de macrodosagem garante dosagens rápidas e flexíveis. Os minerais são recebidos a granel em uma estação separada localizada no exterior do edifício e levados através de um transportador pneumático para os 14 silos de dosagem de minerais existentes. Os minerais são pesados na balança de dosagem de 500 kg. Depois, as matérias-primas são peneiradas na máquina de peneiração. Os finos são removidos e dosados diretamente na tremonha acima do misturador. Elas não precisam passar pelo moinho de martelos, economizando energia no processo de moagem. No moinho de martelos GD, as matérias-primas são moídas até atingirem o tamanho e a estrutura corretos. A troca automática de peneira do moinho de martelos garante a peneira com a furação ideal para cada receita individual, de maneira altamente eficiente. A troca de peneira é realizada em apenas 1 minuto. O pó e quaisquer faíscas produzidas pelo martelo podem gerar riscos de explosão. Os abrigos após o moinho de martelos estão equipados com alívio de explosão. Em alternativa, quando são necessárias estruturas com o mínimo de desvio, as matérias-primas são moídas no moinho de discos. Com a aplicação de um moinho de discos e de um moinho de martelos, é possível produzir todos os tipos de estruturas a partir das matérias-primas. Os microingredientes recebidos em sacos são dosados manualmente para os silos. O deck do silo está localizado em uma sala fechada para um desempenho perfeito do sistema de exaustão e limitação máxima da emissão de pó. A Haribo investiu em 4 unidades de dosagem de ingredientes. O peso máximo dos lotes pode variar entre 100, 50 e 30 quilos, dependendo do fato de terem sido pesados nas unidades de dosagem de pequenos ingredientes ou de microingredientes. Uma das unidades de dosagem de microingredientes está equipada com a unidade de dosagem de ingredientes de precisão integrada, para dosagens de até 1 kg. Os preciosos microcomponentes são dosados de forma altamente precisa pelas aberturas deslizantes em forma de V, que permitem diferentes configurações de velocidade e abertura. Uma unidade de agitação é adicionada para componentes de fluxo mais difícil. Com 4 unidades de dosagem em operação, 4 componentes podem ser dosados simultaneamente, acelerando todo o processo de dosagem. Todos os componentes da fórmula são misturados no misturador de pás Multimix de 8.000 litros, até formar uma mistura homogênea. Os líquidos são adicionados no misturador de líquidos. Isso impede a contaminação no misturador de pás e permite economizar nos custos de limpeza. Para garantir uma dosagem precisa dos líquidos, o silo abaixo do misturador de pás e acima do misturador de líquidos está configurado para a pesagem. Do misturador, o composto é transportado para o misturador de vapor e passa pelo vaso de longa duração. Ao manter a ração por 4 minutos a uma temperatura mínima de 85 graus centígrados, germes patológicos, como a salmonela, são mortos, higienizando a ração. A ração higienizada pode ser transformada em pellets ou pode deixar a fábrica como uma ração higienizada segura. Neste caso, a ração higienizada será resfriada no refrigerador de ração de 2 pisos. A ração também pode ser transportada para as pelletizadoras, onde é compactada em pellets. Com a ajuda das 2 pelletizadoras CEO Dynamic,
Com o ajuste motorizado dos rolos, os rolos são ajustados na distância ideal para cada receita individual. O sistema integrado de controle ativo de deslizamento dos rolos detecta o deslizamento e age imediatamente, eliminando virtualmente o bloqueio da pelletizadora causado pelo deslizamento dos rolos. A aplicação de um expansor em uma das linhas de produção aumenta a flexibilidade, permitindo produzir exatamente a ração de que os fazendeiros precisam e com a qualidade adequada. O expansor pré-condiciona a ração e melhora a gelatinização do amido em um curto período de tempo. Depois de saírem da pelletizadora, os pellets são resfriados até 5 graus acima da temperatura ambiente no resfriador de contrafluxo. Caso necessário, o resfriador de ração de 2 pisos também pode ser usado para resfriar pellets. Neste caso, funcionará apenas o piso mais frio e mais inferior. O ar de resfriamento é sugado do lado externo e passa por filtros HEPA, o que garante uma purificação adicional do ar de resfriamento. Se necessário, os pellets podem ser esfarelados. De seguida, os pellets ou farelos são peneirados para que fiquem livres de pó. O pó é enviado de volta para as pelletizadoras. A ração, os pellets e os farelos são transportados para os silos de ração finalizada. Aí existe um sistema de coleta automática de amostras integrado na linha. A aplicação de uma balança robô de pesagem a granel XY e de compartimentos intermediários garante uma pesagem e um carregamento exato dos caminhões em apenas 10 minutos. Para garantir uma higiene ideal, o pó de todos os sistemas de transporte internos é constantemente sugado. Os filtros de pó estão equipados com sistemas de absorção de som. Cada piso possui um sistema de exaustão central, permitindo que todas as áreas fiquem livres de pó. Os silos e recipientes possuem cantos arredondados e arestas biseladas. Além disso, os cabos estão montados um em cima do outro, para minimizar a retenção de pó. É utilizado ar comprimido para a limpeza dos filtros e operação das lâminas. É aplicado um sistema de ar comprimido modular e economizador de energia. A tubulação é redonda e composta por segmentos, permitindo uma instalação ou substituição rápida no local. Essa nova fábrica com um moinho de martelos e um moinho de discos para a produção de rações com estruturas ideais, combinada com linhas para ração higienizada, rações pelletizadas e farelos, permite a Arrival produzir rações de elevada qualidade e em conformidade com os padrões mais recentes em termos de nutrição alimentar para suínos. Adicionalmente, a fábrica é altamente eficiente, garantindo um baixo custo por tonelada de ração. Para a Arrival, a Van Arsem foi a ligação vital na construção desta nova fábrica.